de um equipamento turbine no sistema elétrico, porém monofásico. Isso é uma grande pedida comercial. E em virtude da MIL utilizar o motor 7,5 CV, isso pode me auxiliar nessa parte aí, na questão do porquê o 7,5 não se pode utilizar o mono. Primeiro que para vocês terem uma ideia, motor 7,5 mono já é difícil de achar. Tá? Então é a mesma coisa, vou contar uma história. Quando a gente desenvolveu a turbine 1000, o motor que foi calculado foi 6 CV, lembra? 6 CVs. E aí foi feito um orçamento do motor 6 CV. O motor 6 CV era mais que uma vez e meia o motor 7,5 CV. Ou seja, o motor que é mais usado no mercado é mais barato. O 6 CV é como se fosse uma mosca branca. O cara aí a MEG tem que produzir especial para nós, não é caro. Então foi solicitado o uso do 7,5. O 7,5 mono é basicamente a mesma coisa. É um motor difícil de achar, por quê? Porque ele consome mais que um chuveiro elétrico. É uns 50 amperes mais ou menos para ele trabalhar. Se nós temos máquinas como a 120 Pro, que nos clientes já causa problema e ela usa 19, 18 amperes por aí, tu imagina 50 pendurada numa rede do nosso cliente. Um motivo. Segundo motivo, legislação. Eu verifiquei basicamente todas as concessionárias brasileiras, e nenhuma permite o acionamento de motores mono acima de 5 CV. Ou seja, obviamente o cliente ia ligar lá, ia causar uma queda de energia, se ele não tem transformador próprio, tá? Se ele não tem um transformador que é dele, como acontece com as outras regras, tem um transformador que é dela. A concessionária não se mete nisso. Mas se ele não tiver um transformador que é dele, ele pega da mesma forma que nós na nossa casa, que é um transformador compartilhado com vários moradores. Então, se acontece isso, e muitos dos nossos agricultores, e inclusive revendas fazem isso, eles têm o transformador compartilhado, que é um transformador público, no momento que tu ligar essa máquina, vai dar queda de energia do teu vizinho. Dando queda de energia do teu vizinho, é o freezer dele que para de funcionar, TV que pode queimar, por causa da queda de energia. E aí o que ele vai fazer? Bom, aconteceu qualquer BO, ele vai ligar para o concessionário. Ó, concessionário, está queimando meu freezer aqui, não sei o que está acontecendo. O concessionário vai lá medir e descobre que tem alguma coisa derrubando aquela rede. O que ele vai fazer? Vai investigar na vizinhança e vai descobrir que o cara está com uma turbina lá com o motor 7,5. É multa para ele. Chegou a multa para ele, o que vai acontecer? Vai vir para as médias. Certeza absoluta. Então, como a legislação não permite carga motórica monofásica acima de 5 CV, foi optado por não lançar o mono da 1000. Nesse caso aqui ficou 5 CV. Então, tecnicamente é esse o motivo. Não porque não se consegue trabalhar, e sim porque a legislação não permite e nós poderemos responder por isso se nós ofertarmos para o nosso cliente isso. Algumas outras empresas pode ser que ofertem, mas caem nesse risco. Só cortando, eu descobri um texto, um e-mail, uma coisa, falando sobre isso, porque, cara, os caras enchem o saco, por que nós não fizemos daí, para ele não explicar sobre isso, ó, não fizemos porque a lei fez isso, tá? Não, isso é beleza. Isso. Então, em cima dessas informações, a gente tentou jogar para o equipamento algo que conseguisse atender o monofásico. Tá? Então, qual é o limite nesse texto que o João apresentou agora? São 5 CVs. Aplicamos 5 CVs numa turbina 600, porém ela ficou extremamente no limite do motor. Então a gente baixou 100 kg de tratamento. Para quê? Para se conseguir trabalhar então, com esse motor 5 CV mono, para se conseguir fazer de meio back, né? Então 600 tu não vai fazer exatamente a metade do back, então com a turbina 500 tu consegue ter esse motor mono, tu consegue trabalhar de meio back. Tá? Então na imagem ali nós temos a máquina completa com kit de elevação, plataforma de operação, escada para subir e o kit guarda-corpo. E esses componentes vão ser, a princípio, opcionais, né? Como na turbine 1000. Mas 90% dos equipamentos que saem da turbine 1000 saem com kit de elevação. Beleza, mas o cliente pode escolher se ele não quiser. Tá? E diferente da turbine 1000, esse é o equipamento que tem todos esses componentes que são montáveis a partir de manípulos. Tu não usa nenhum tipo de ferramenta para fazer esse posicionamento de trabalho para transporte.
Então, vou mostrar para vocês inicialmente umas imagens aqui do equipamento sobre a caminhoneta. Então, a escada dobrável, então, nós temos o equipamento todo ele dentro dos limites da caçamba, então ele não fica nada externo, né? Eu botei algumas fotos vistas lateralmente, né? Então eles ficam dentro, o equipamento fica dentro do limite da caçamba. Eu fiz simulações com as caminhonetes pequenas, né? Saveiro, Montana antiga, com as grandes também, inclusive, Hilux, Amarok, S10 Ranger, essas todas servem certinho, são caçambas grandes, né? O grande problema está em caminhonetes de médio porte, que são as que têm cabine dupla, então essas nós temos bem restrito a questão da caçamba. E esse estudo foi feito na maioria e todas elas absorvem. Hoje, aqui eu medi, a Auroch seria a caçamba menor do mercado. E aí eu tirei as fotos, inclusive nessa, para vocês terem noção do tamanho. Então algumas vistas na traseira, né, vistas então de lado, notem que o equipamento fica para dentro do limite do para-choque, sendo que ainda tem algum limite para se jogar um pouquinho mais para frente. Nessa imagem aqui a gente só girou ali o protetor dele de caçamba, né, se tu tirar ele ganha ali mais uns 150 milímetros, se quiser jogar um pouquinho mais para frente. Mesmo se pegar ela assim, quando tu abre a escada, ela pega na máquina, pega na caminhonete, não. Não. Não pega? Não. Ela vai ficar nessa região aqui, ó. Ela dobra nesse ponto aqui assim. Então ela não vai pegar a escada. Tipo assim, ó. Ele pega na lateral da caminhonete. Ele pode baixar, não vai pegar, porém não vai fechar a altura da escada marinheira para subir. Porque ela tu dobra aqui para daí você subir. Então, como as caçambas são de diferentes alturas, o ideal é tu botar nos suportes de elevação. Não, porque assim, se não pega ali, o problema está no limite de peso. Né? aí vai estourar. Daí nós temos a máquina a máquina ela ficou quase o peso da 600, porque a 600 tu tira todo o canudo e motor hidráulico, porém o motor elétrico monofásico 5CV, a máquina está ali, vocês depois vão descer e olhar. É absurdo o tamanho e o peso desse motor. Então ela ficou uma máquina pesada em virtude desse motor tão grande. As opções de motor, óbvio, nós temos a mono, mas também a gente oferta a trifásica 220 e 380. Todas elas no 60HZ. O Júnior tem algumas negociações ali em 50HZ, isso a gente vai ter que desenvolver. Não temos o projeto aprovado. Todas elas 60HZ por enquanto. Então, algumas imagens dela na carroceria, como ela fica dentro da caçamba. Notem esses pontos aqui, ó. Esses suportes, então, são para se colocar os 4 pés manuais. Simplesmente se coloca e se pina. Mesmo conceito daquele pé frontal da plantadeira. Eu tenho aquela mesma ótica, né? Se botar, pinar, então fica extremamente rápido, simples e dispensa o uso de qualquer tipo de ferramenta. Quanto que tu consegue tratar no mínimo, vamos dizer? Olha, a gente recomenda algo do tipo da 1000, ranges perto dos 1000, então 900, 1100, aqui tu vai conseguir trabalhar de 500 para baixo. Essa é interessante, porque para cima tu vai ter problema de motorização, né? Tá? Então de 500 para baixo, a gente recomenda uns 350, 400 quilos, mas de certeza eu realmente não sei, meus testes foram com 100 e 500. De 300 para cima, né? Para não cair na 200. Isso, o cara é 200 acima, né? Ela teria que ser O conceito dela seria para se trabalhar realmente com meios bags, né? Então, o meu bag é de 900, faz os dois, meio e meio de 450. Aqui, então, está ela sendo reposicionada, então, tirando-se da posição de transporte e colocando-se na posição de trabalho. Então, como o cliente vai precisar de uma empilhadeira para fazer a movimentação do bag para abastecer a máquina, essa mesma empilhadeira vai fazer o serviço de tirar ela de dentro do meio de transporte, nesse caso a caminhoneta, para fazer esse posicionamento. Tira-se ela com a empilhadeira e aí vai se fazer esse serviço. Então, posiciona-se os pés, pina, toda a parte da escada é com manípulos roscados, igual a turbina 600, porém numa dinâmica mais alta
E aí, por isso que a gente pensou em posicionar guarda-corpos. Né? Esses guarda-corpos são também posicionados manualmente, porque simplesmente se encaixa. E eu ainda vou botar um pino R de segurança nessa parte inferior aqui. Ó. Então, tu pina, ele dá batendo numa goela aqui, e aí a gente bota um pino R para justamente ficar totalmente seguro. Eu vi que esses códigos aí dos pés e da escada já foram passados pela oficina? Sim. Foi passado naquele meio com 6 códigos. São 3 códigos, então, 220 mono, 220 tri e 380 tri. São 3 códigos. E daí são mais 3 códigos com ela, com o kit de elevação. Então a gente criou um código só para o kit. O que compõe o kit? Os 4 suportes que vão nos pés, os 4 pés, a escada que é dobrável, a plataforma e os 2 guarda-corpos. Esse compõe o kit elevação com plataforma de operação. Então, como é tudo enxutinho, provavelmente vai ser nem comparado com a turbina 1000, né? A turbina 1000 um dos apelos comerciais é essa questão do preço, a máquina custa um valor, que o kit ela quase dobra, né? Então aqui o intuito é esse, ser uma máquina prática para tirar da caminhonete, fazer o posicionamento de forma rápida, sem uso de ferramenta, e que seja um kit enxuto e barato. Né? O comercial não descarta a hipótese de repente esse kit sair de linha sempre. Né? Isso não ficou ainda 100% definido, né? Não sei se no folder eu acho que o Cid botou como opcional ainda. Basicamente o equipamento é isso. Tratamento é igual da 1000, né? Não tem mistério, é colocar os 500 kg, deixar homogeneizado, gotejador via gravidade, mesmo sistema. Né? Um diferencial da 1000. A 1000 tu consegue transformar ela em mecânica, ou quando tu compra a mecânica via cardan, tu pode transformar ela em elétrica. Neste caso, pelo fato da gente fazer um chassi mais enxuto na elétrica, em termos de peso, né, reduzir, suporte do motor pela questão do posicionamento da máquina e pelo tamanho e peso desse motor. Então a gente teve que fazer um suporte vertical ali, então não seria possível essa transformação hoje. Então, ou o cara compra 600 cardan, ou ele compra 500 elétrico. Se ele quer migrar da mono para tri, sim. Ou ele compra tri básica, depois ele quer migrar para mono, ele vai ter que comprar, então, o motor. Muda alguma coisa em termos de 4 comandos daí, né, Ju? Sim. Sempre muda interno. Pode ser que o externo fique igual, mas o interno sempre muda. Isso, aí a gente tem que pensar se a oferta deu o quadro inteiro, ou só esse componente que muda, não sei o que fica mais fácil, ou mais barato, ou enfim. Isso não está definido ainda. Eu acho só os componentes, né? Só o componente. É o disjuntor e, se eu não me engano, é o contator. Tipo, ele compra a mono, quer transformar para tri, muda esses componentes dentro do quadro e vai comprar daí o motor e as polias, jogo de correia referente ao equipamento, né? Para ser trabalhado. Pelo fato da gente também não encarecer a máquina com o uso de inversor de frequência para trabalhar diferentes rotações no mexedor para diferentes culturas, a gente também oferta de linha já um kit de polia e correia para fazer o aumento da rotação quando tu precisa de culturas do tipo finas, né? Tipo trigo, vai usar mais rotação, né? Porque senão é muito demorado. Então, mesmo esquema da 1000, vai junto já com a máquina o kit polia, ele recebe ela apta para trabalhar no sódio, quando ele precisa trabalhar com cultura fina, precisa mais rotação, ele troca esses componentes. Esse motor 220 tri básico e 280 é o mesmo. E o 220 mono tem que ser especial, certo? O 380 para 220 a gente muda a ligação no motor e o interno no Mas quadro. o motor é o mesmo. Isso, Isso. Isso, mesma coisa. Só vai Mas mudar a o ligação motor interna e os componentes dentro do quadro. Exatamente, é o motor novo. Aqui no final, então, Raul, dúvidas podem questionar. Essas informações eu tenho no folder, né? O folder já está disponível. A gente tem certinho o peso, as alturas de trabalho, transporte, tudo está no folder já certinho. Tá? No final, aqui, ó, eu fiz algumas fotos, então, né? Como a máquina ficou. Outro detalhe, essa calha aqui também ela é desmontável, tá? Essa também o cliente tem que tirar na hora de botar em cima da caminhonete, porque senão dá interferência ali no trabalhando. Não, essa é pinada. A outra é parafusada, então essa aqui tu simplesmente desacopla ela. Ficou um sistema bem curioso de fazer a desmontagem. Isso aí, porque vai pedir se esse motor não
vai caber na Milson aí, não tem como, né? Cabe, se vai funcionar, de repente o cara trabalhar com ele. Tem que trabalhar É. 200 quilos, né? Isso aí tem que dizer que não tem, cara. Tem os malucos que eu vou pedir, né? Eu já penso em não dizer que não funciona. O que os caras vão pedir para nós aí, que foi isso aí, vai é sobre as balancinhas. Para pesar os meio bem. Se aquela balancinha já dava para nós ir Luciano, não sei. Né? De repente, eu não sei se os caras da estádio já tem esse tipo de balancinha. Aquela balancinha dos back. Senão nós vamos cair na rua. Para fazer balança, tá bem. Para facilitar o trabalho deles. Né? Eu tinha Então, pensado. daí eles isso com ela, né? Eles vão içar o back com a balança. E daí vão vir controlando o peso por cima. E os caras fazem isso. O que eu já tinha pensado também era, de repente, um tipo de nível na interna da granadeira. Também. Tu tem um bag lá, aí tu pesa meio e posiciona dentro da granadeira. Aí tu vai ter uma escala lá, tu vai marcar aquela escala. Aqui na... Princípio é o mesmo lugar. Porque o lote que ele vai fazer vai dar 10, 15 quilos a mais ou menos na turbina, não muda nada. Sim. É. Não, às vezes fazem isso, marca lá, 1000 quilos, marca E isso eles já fazem hoje, né? Depende mais carinha, mais profissional, que o cara tem os decks são 800 a escala. Dá pra fazer no próprio automodado. Marcar que nem. Nível de água, tipo. Ninguém gancha de bocha? Não tem nada a ver. 8, 10, 12, 14. Pausa aí um pouquinho, só um pouquinho, ó. Só para nós dar os parabéns ao Alex, acabou de vender 2 alongadas, celebrei, gente. Não, na verdade, nós entramos semana passada com 10 no estoque, agora nós com essas 2 eu teve só 5, né? 5 já foi. Parabéns, Alex. Olha, ó. Foi pegado. Você vai ver aqui dentro. Ele tá endemoniado. Pessoal, então eu fiz aqui uma forma de vídeo aqui para vocês entenderem a dinâmica do posicionamento entre transporte e trabalho. Pode dar um clique. A gente simulou numa caminhonete touro, que também tem a caçamba bem pequena. Algumas vistas aí dela posicionada. E aí começa-se o trabalho. Então tira-se a empilhadeira. O operador posiciona os pés, então faz a abertura da escada, totalmente manual, como já comentei. Aqui ainda faltam os guarda-corpos, que ele não tinha desenvolvido. E aí ele vai começar a trabalhar com pega. A pilhadeira vai fazer o abastecimento. Vai tratar a semente, vai descarregar. A descarga é feita via gaveta, igual a turbina elétrica também. Que a altura da área do bocal da descarga. O bocal ficou um pouquinho menor, justamente porque o kit ele é mais enxuto, né? Isso tem no folder. A altura? A altura é 1 metro e pouquinho. Do bocal até o chão é em torno de 1 metro. 1 metro? Isso. E ele desloca, puxar o back. Ele desloca assim e ele, se tu quiser trabalhar sem ele, pode só botar o bag mais perto. A máquina ela é toda aberta na região do bocal ali. Também para não atrapalhar nada ali. Tem só uma travessa lá no meio do chassi. Tem como mandar essa. Aqui, ó. Sim, mando sim. Aqui, ó, que eu quero dizer, ó. Essa região não tem nada, né? Então se tu quiser trabalhar sem a calha, que a gente chama, posiciona o back mais perto lá. Lá tem esse vídeo assim. Sim, o videozinho está disponível. A única coisa que eu vou botar os guarda-corpos ainda que faltou. E eu meti uma semente rosa ali para não ter referência a nenhuma marca. Né? E aqui eu botei o bag cheio, mas daí a gente pode botar na simulação meio bag, que é 500 kg. Viu, Jaime? Como tu vê a possibilidade de homologar essas máquinas para o arroz? Para o arroz, a gente tem homologado a Turbine 200, onde a gente simplesmente fez uma inserção de tratamento térmico na arroz. A mim também. Tá. A minha também, Viu, isso. mas a mil já tem? Tem. O que acontece? A abrasão do arroz, né? É o problema. Como o equipamento não tem a abrasão do arroz na graneleira, nosso primeiro medo era esse, desgaste prematuro na graneleira. Sim, no coletivo. Exato, no coletileiro. Na rosca a gente resolveu com o tratamento térmico. Ela é uma rosca que é quase o dobro do preço, porque ela tem esse tratamento que torna ela mais rígida e prolonga bem mais a vida útil dela. Tá, então esse preço dessa rosca já existe. Para 500 ainda não. Não, para mil
dizendo, sim, essa aqui a gente pode desenvolver, bem tranquilo. Não, tranquilo, beleza. Então, o que falta desenvolver nessa máquina? Esse kit ainda arroz e o kit 50HZ. Esse é E essa mil aí, a gente já tem resposta do cliente de como ficou? A máquina do ano passado. Eu estou acompanhando uma que está tratando, está misturando fertilizante. É a máquina do ano passado. Não tem nível, não. O cara não me mandou vídeo. A barriga por si. Mas dá pra vender, então bem tranquilo pra você. Eu não sei quanto é hoje. Eu fiz preço, foi duas máquinas, foi dois casos específicos, né? Os Mas dá arroz, pra a gente vender fez só você, arroz, tem Só- cachorro, não veio mais notícia, quer dizer que deve ter ficado bom. Mas eu A não roça vi, é tratada, né? eu não vi vídeo, eu não vi nada. Qual era o valor na roça, cara? Nem diferente, né? Eu não lembro quanto que era, mas era o dobro, eu não sei quanto ela dava final. Só um exemplo, tá? A rosca de soja era 1.000 e a rosca de negócio era 2.000. Ela não tinha calculado o preço. Muda muito. O preço final da máquina deve subir, porque os 2, 3 mil reais. Ou se de nós podia fazer uma artezinha mostrando que ela trata a roça, que tem mercado. O que a gente poderia fazer, de repente, Marcelo, com eles uma máquina desse jeito, de repente pedir vídeos, fotos ou até a gente tem que fazer um acompanhamento lá na máquina de trabalho, no sítio, né, fazer os vídeos dessa máquina como o arroz. Alguém acompanhou isso aí? Não. Da engenharia não, nós não. Tem que ver a parte elétrica, isso aí também não pesa mais. A princípio não. Na 200 o motor está sobrando. A coisa é a coisa. Sim, só isso aí, só na elétrica, né? Na carga não, né? Porque a carga tem um problema do caracol. Isso, o Sim, carregamento tem um sim, só problema na na descarga. elétrica. Então a 1000 elétrica, na época que a gente desenvolveu a 200 só tinha elétrica, hoje a gente tem a 200 cardan também. Não, Mas na 200 cardan não é problema porque a descarga é via gravidade, daí não tem problema. O sim. problema é a descarga via rosca, daí a gente não tem nada para colocar. Tanto que o canudo dela é em plástico, né? Da turbina 1000. Sim, Ali perfeito. sim, ali daí tu tem a condução, a raspagem e a vida útil daquele canudo vai ser quase instantânea, né? Morte aí. Pessoal, é isso, dúvidas? Sim. Faz mais já veio para elétrica. Se surgir dúvidas na hora da feira, mandem mensagem para mim aí, eu tento ajudar também. Que dia vocês vão lá? Vai todo mundo da engenharia na quinta-feira. O Gabriel e o Tonelo vão estar, acho que direto lá, né? No domingo voltamos sexta. Isso, vão ficar a semana lá. Engenharia vai estar lá na quinta. PT acho que vai na terça, né? Terça e quarta. Terça e quarta. E o Thiago é primeiro, né? Ok? Acho que estava o Thiago no meio também, né? Que foi com a caminhonete. Eu não sei que É que na verdade ele queria, daí eu disse, não, então vamos fazer um e-mail para organizar as datas, porque todo mundo vai querer no mesmo dia. Sim. Daí eu copiei ele justamente para ele se organizar, porque ele falou que ia ele, o Gil e o Silvio. Eu digo, então eu vou te copiar no e-mail, daí tu responde lá. Eu deixar a caminhonete para vocês. Isso. Por isso que daí eu botei lá, terça e quarta. PT a quinta pessoa tem a lá. credencial, já deixa. Daí eles, se eles forem, tem credencial para nós, deve ter que comprar ingresso. Não, credencial para entrar, eu não sei quantos vamos ganhar, vou pegar a segunda, né? Se tiver. Tem sim. Tá, só minha vez, porque daí o ano passado a gente comprou antes, né? Para não pegar a fila. Tem sim. Tem credencial sim. Beleza. Vai comprar. Então tá. Fica sossegado. Gente, é isso, né? Tá, Felipe, tu? Não. 100%. Tio querido, a máquina foi carregada, a caminhonete não? Não. A máquina está posicionada em posição de trabalho lá atrás. Então, quem tiver interesse em ver, fotografar algum detalhe que seja interessante, por favor, pode tirar, né? Principalmente